As boas-vindas já foram dadas, mas eu quero reiterá-las, cada um de vocês aqui pela primeira vez. Meu nome é Cleidemir, sou pastor da igreja, já conheceram a minha linda esposa e a nossa filha que está nos visitando nesses dias. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Se você quiser não ir embora, fique à vontade, que shampoo a gente garante aqui, tá? Não preocupa não. João capítulo 2, tema da nossa mensagem nessa noite. Gostaria que você continuasse atento para que Deus pudesse abençoar o seu coração. Alguns irmãos não vemos há muitos dias, estamos muito felizes de poder vê-los hoje. Estamos em casa, entre irmãos, que bom que você está aqui nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor. O mês de outubro é um mês de gratidão, mês onde 2019 crescendo em maturidade. Falamos de serviço no mês de setembro, falaremos de gratidão no mês de outubro. Semana que vem, Thanksgiving, aqui no Canadá. Um pregador especial virá ministrar a palavra sobre gratidão. Mas a gente começa hoje falando de gratidão. Mas gratidão, principalmente em relação aos milagres do Senhor. Que eu não sei se você tem algum milagre para contar hoje. Mas eu queria que você saísse daqui contando milagre. Em nome de Jesus. Contando milagre. Percebendo-os. Discernindo-os. Valorizando. Porque quanta coisa boa Deus tem feito a você e a mim. João capítulo 2. Vamos ler apenas versículo 10 e 11. Uma história que eu conto para vocês depois nos detalhes. João capítulo 2, versículos 10 e 11 diz assim: Disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Num tom de voz assim de exclamação, você guardou o melhor até agora. E depois o narrador segue dizendo: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou sim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Deus abençoe o seu coração, queridos. Agradecendo milagres. Se eu penso em gratidão, eu preciso de entender, de encontrar aquilo que eu vou agradecer. Essa semana me aconteceram algumas conversas interessantes, e para ilustrar essa conversa aqui, eu vou lembrar de 2 ou 3 conversas nessa semana com avós. Já conversou com um avô de primeira viagem? É uma conversa muito interessante. Primeiro que você não fala, só escuta. Ele vai falar muito daquele netinho dele. E eu conversei essa semana com 2 avós bem babões, né? Avô de primeira viagem, irmão Juarez, assim, indo todo dia lá para Toronto para ver o netinho. E a outra vovó está aqui com a gente também. Alguns avós, uma vovó do Brasil para o aniversário do netinho. E aí você senta com a vovó fica assim olhando para o netinho e te descrevendo o netinho, as belezas, a inteligência, a criatividade, a facilidade, a força e etc. Né? E aí a vozinha estava lá vendo o netinho. Mas se você vê a Livínia falando dos netos dela, então, pelo amor de Deus, tenha tempo, porque você vai precisar dele. Avós de primeiro neto sabem de qual o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e se diziam entre as famílias: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, nos deu netos, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez, Senhor. Significa, nos dá mais netos, Senhor. Nós queremos experimentar de novo isso. Nem sempre os meninos estão atentos, mas os vovôs querem mais. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E a Bíblia fala realmente, queridos, que ver os filhos dos filhos é bênção. Vovós, papais, parabéns. Deus abençoe vocês. Bom, então a capacidade de realizar coisas, de subir escada, de ficar em pezinho, de falar, de se virar, essas coisas todas, como já comem coisa sólida, tudo isso as avós e os vovôs ficam maravilhados. E uma amiga nossa é avó essa semana, e ela
mandou por Facebook adjetivos que cabem a 12 meninos para o netinho, mal saído do hospital, né? E o menino é bonitinho mesmo, mas você sabe que é recém-nascido, né? E vai ficar bonito em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, mas a criança é lindinha mesmo, é uma bênção. Em resumo, o que aprendemos com os avós, é que a vida é um milagre e precisa ser celebrado. Os avós fazem isso, percebem isso. E fazem de uma maneira muito, muito especial. E eles têm razão, Mas tem gente que não acredita em milagre, irmãos. Tem muita gente que não acredita em milagre, que quer explicar à luz da ciência tudo que vê. Quer explicar exatamente tudo. E perde o prazer de usufruir de milagres que Deus tem dado. Deus disse que seríamos frutíferos na velhice, e os avós estão sendo frutíferos por causa dos netos, por causa de tudo isso. E como a pessoa sabe explicar a metamorfose da lagartinha até a borboleta, não curte a borboleta que passa. Não, isso aí não é uma borboleta, isso é uma ex-lagarta que estava dentro do casulo não sei quantos dias, e aí deixa de perceber que é milagre. Eu queria que você entendesse que a sua vida é um milagre. Vê-lo aqui, para mim, é muito gratificante, porque você é um milagre de Deus. O que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida é muito mais do que você já percebeu. Deus é Deus de milagres. E Ele gostaria muito que o seu coração se enchesse de gozo, de alegria por cada etapa do seu dia, porque realmente é milagre de Deus. Não viva por aí como quem fica na plateia caçando onde que o mágico errou, onde que o mágico fez aquele truque. Deus não é mágico. E você não devia ser juiz de Deus. Curta os milagres de Deus. Sinta-se privilegiado por cada oportunidade de Deus, por cada coisa que Deus te permite realmente, porque nada, irmãos, é obra do acaso. Nada é obra do acaso. Se os 6 primeiros meses de uma criança, que a mulherinha ainda não estava fortezinha no lugar, até quando ela começa a cair do berço, gerar susto no pai e na mãe, começa a esboçar as primeiras palavras. Se esse negócio é tão mágico, tão maravilhoso, tão tremendo, eu falei mágica? Milagroso. Esquece a palavra mágico. Deus não é mágico. Tão milagroso, tão tremendo. Imagina o processo antes do nascimento. E no meio de uma conversa com avós babões, lá vem Gisele, com 8 meses e meio, se balançando toda, e o Davizinho ali dizendo para a gente que o milagre é muito, muito, muito mais importante, mais profundo, muito mais sensível, muito mais evidente quando olhamos para uma mulher grávida. Há 8 meses e meio atrás, num vazio, aparece uma sementinha que encaixa num ambiente muito propício para que ela morra, e aí na morte dela começa a acontecer tanto de coisa, e agora aquilo que era microscópico tem coração, tem rim, tem pressão arterial para ser medida, um coraçãozinho para ser mensurado, tem olhozinhos, tem todo um sistema funcionando de respiração, tem músculo, tem carne, tem uma pelezinha super delicada. A muleira não vai fechar antes de passar por uma passagem secreta, que às vezes é meio apertada, meio difícil para sair, mas depois a mulherinha vai endurecer, e quando ela vira a luz, traz consigo centenas de anos de informações das 2 famílias, e tem uma linha de ligação que vai até o Éden, até Adão e Eva, e aquele negócio faz sentido a gente ter saudade do útero, porque ali não tem ainda confusão que aqui fora. O pecado não é uma realidade tão clara ainda para aquele bebê, e não é à toa que dormir na posição fetal é uma gostosa, porque parece que você está mais pertinho, sabe? De coisas que nunca devíamos ter perdido, de milagres que nós simplesmente fazemos parte sem discutir. Sou ou não sou um milagre? É ou não é Deus agindo? Faz ou não faz sentido agradecer, glorificar por causa disso que Deus me deu hoje? Porque a criança, durante 9 meses, ela
come, se alimenta sem chorar, sem reclamar, sem fazer falta, sem sentir falta, e a vida segue. Não pode ser obra do acaso. Infelizmente, o materialismo tomou conta. À medida que o materialismo vai tomando conta, os milagres vão sendo menos percebidos. E muitas vezes eles vão acontecendo muito menos. Nosso mundo ocidental é um mundo de juízes e Deus é o pobre mágico que vai ser pego mais dia, menos dia. Nós damos mais valor às suposições que fazemos sobre alguma coisa, como se fosse verdade absoluta, por causa dos erros, com certeza, que líderes, religião produziu ao longo do tempo. Colocamos Deus no banco dos réus. E quem é o juiz? Acertou. Você e eu. Deus no banco dos réus. Uma expressão de C.S. Lewis. E ele coloca isso dizendo que o homem de antigamente, estou citando C.S. Lewis, o homem de antigamente aproximava-se de Deus, ou dos deuses, de deuses. Ele aproximava-se com uma sensação de que ele era o real e que esse Deus era Deus e era todo-poderoso. E nós invertemos isso. Hoje, nós colocamos Deus no banco dos réus, nós somos juízes, e se ele nos der justificativa razoável para a guerra que aconteceu ali, para os problemas que aconteceram lá, para as últimos ventos violentos que aconteceram aí pela América do Norte, pela América Central, se ele nos der explicação para que o nosso CSQ não tenha saído ainda, para que a nossa criança ainda tenha tido alguma dificuldade na escola, se ele nos der justificativa para aquela vaga na empresa não ter saído ainda para nós, talvez a gente o absolva. Mas ainda assim ele será réu. E nós continuaremos no nosso lugar, na nossa tribuna, como juiz. Claro que C.S. Lewis não falou do CSQ, né? Estou contextualizando para nós. Bom, mas as nossas pressuposições, queridos, elas não provam nada. Nós lemos um texto sagrado que fala de casamento, que fala de família. Eu comecei falando dos avós. Mas pensa na família. Pensa no homem ciumento. Uma mulher ciumenta. A pressuposição que ele tem é que a mulher dele o trai. Ela pode ser a pessoa mais fiel do mundo. Ele não vai acreditar. Um homem apaixonado, ou uma mulher apaixonada. O sujeito pode ser o maior pilantra do quarteirão. Ela também não vai acreditar. E aí, se eu pensar no ciumento principalmente, né? Essa doença no coração, abrindo um parêntese, um egocentrismo, é uma pessoa que de alguma forma não terminou de crescer, tudo é dele, para ele é o centro de todas as coisas, e se a esposa, o esposo, o colega, quem é ciumento com tudo, não der atenção todo o tempo exclusiva para ele, ele vai dar um piti, ele vai ter problemas e vai gerar problemas para as pessoas em volta dele. E o ciumento é essa criança que não cresceu. Mas o tema hoje é gratidão, não é doença, então deixa para lá. A história fala de casamento. E Deus sai do banco dos réus para que a gente volte para a história em que Jesus é convidado para a festa. Deus convidado para a família. Que coisa linda. E aí, Maria, a mãe de Jesus, foi convidada para uma festa, mas o texto fala, Jesus e os discípulos também foram, e eles estavam ali. Celebraram no costume daquela época, tomando muito vinho, e eu faço questão de apostar para você que se fosse vinho alcoólico, não poderia ser 7, 8 dias de festa sem assassinato, sem descontrole, sem problemas, sem dificuldades, que Jesus não ia multiplicar vinho alcoólico para gerar confusão. Imagina, 7 dias bebendo álcool, que confusão que ia ser. Mas também esse não é a questão. A questão é que faltou vinho no meio da festa, que duraria 8 dias. E a mãe de Jesus chega para ele e fala, filho, tá faltando vinho. Ele fala para a mulher, que tem eu contigo? Não chega da minha hora. Calma lá, eu sou adulto. Como quem dizia assim, né? Sou adulto. Então
por favor, daqui para frente é eu e Deus. Você não vai mais conduzir a minha agenda. Mas quando eu olho para essa história, eu vejo que Jesus vai realizar um milagre, que de fato não era um milagre. O grande milagre foi abençoar aquelas famílias ali reunidas, aquelas pessoas ali reunidas. O grande milagre foi dar mais um ponto para Maria ticar na lista dela. Ele é realmente o Filho de Deus. Porque ela se lembra, quando ainda adolescente, que engravidou. Que coisa fantástica. Aquela menina grávida, sendo que ela nunca se envolvera sexualmente com homem algum. Mas o testemunho dela só fazia sentido porque acreditava em milagres. Quem não acreditava em milagre, não foi à toa que José decidiu deixá-la secretamente. Espera lá, já estamos praticamente casados, mas ela está grávida. Eu vou embora daqui, porque eu não quero fazer parte do apedrejamento dessa menina que eu amo. Ele se afasta, de malinha pronta, o anjo traz ele de volta, fala: José, volta lá. Tem um milagre acontecendo. Você precisa acreditar em milagre, José. E ele acreditou. Ele voltou. Casou-se com aquela menina. E a vida seguiu. Com todas as dificuldades de uma mãe que teve outros filhos. Com toda essa percepção aguçada de milagre. Milagre é uma realidade na vida daquela mulher. E aquele menino crescendo ali, queridos. E aí, é interessante quando a gente pensa no milagre da concepção virginal. Uma mulher era virgem e ela concebeu e deu à luz a um filho. Mas o que as vovós e os vovôs estão celebrando também não é milagre. Aquela criaturinha nos braços do filho, da filha, não é milagre. O Deus que opera milagre todo dia, usando um homem e uma mulher, não poderia operar um milagre através da vontade dele, da palavra dele e do corpo daquela mulher. Crer em milagres é crer. E a nossa tendência científica, cheia de suposições, nos impedem de ver o que Jesus está fazendo ali. O vinho inferior, o melhor vinho que ele serviu, ficou ruim quando o vinho que Jesus transformou chegou. Olha só, os milagres operados por Deus encarnado, que viveu com o homem na Palestina, ele realizou as mesmas coisas que o Criador realiza, desde que começou a criar em escala menor, em velocidade menor. O que Jesus estava fazendo ali foi o que ele viu o Pai fazer a vida inteira. Ele disse isso. Eu trabalho até agora, porque o meu pai trabalha também. Eu só faço o que eu já vi o meu pai fazer. E aí vamos pensar sobre isso com C.S. Lewis de novo. Ele diz o seguinte: Deus cria a videira e ensina a absorver água do chão e, junto com a luz do sol, transformar a água do chão dentro de cápsulazinhas pequenininhas em alguma coisa docinha, saborosa, que depois de fermentada vai realmente virar o vinho. O pai já fazia isso desde Noé. Deus foi lá, ensinou a videira a trazer uvas. O que é a uva? Água que a videira tirou do chão e que sofre uma alteração ali, dependendo do sol, do lugar onde ela é plantada, mais assim, mais assado, vai ser verde, vai ser vermelhinha, mas depois de fermentada, depois de uma transformação, é vinho. O que o pai fez a vida inteira? Ele fez ali, ele pegou a água e transformou em vinho. O que ele vira o pai fazendo até ali, em Caná da Galileia. Quando alimentou milhares de pessoas com pão e vinho, ele estava fazendo o que viu o pai fazer a vida inteira. O pai produziu semente, e essa semente plantada, ela se multiplicava em mais trigo. Ele viu trigo, um pouco de trigo, estava torrado, estava já assado, mas era trigo. E Jesus então transforma em pão para alimentar 5.000 homens. Ele tinha peixe. Ele viu a vida inteira o pai fazendo que os peixes subissem,
aquele fenômeno lindo da multiplicação dos peixes, não é? E lá em cima, num lugar especial, os peixes se multiplicam. E ele pegou os peixes que estavam ali um pouco mais fritinhos, salgados e secos, e multiplicou. Mas ele só fez o que o Pai já fazia para sempre. Queridos, essa é uma classe de milagres interessante. Aquela classe de milagres que Jesus fazia a partir do que o Pai já fazia antes. E depois ele vai realizar uma outra classe de milagres, que é uma classe de milagres que aponta para o futuro. O que ele fará? Sabe o que ele fará? Ele fará o que ele fez com o Filho. O Filho foi morto por causa dos nossos pecados. E nós morremos por causa do pecado. Mas o Filho foi ressuscitado. E nós seremos ressuscitados. Com o corpo glorificado. Com uma mente que o diabo, que o pecado não pode mais acessar. Nós seremos como Ele é. Tem milagres que Jesus fez que apontavam para o que o Pai fazia. Tem milagres que Jesus fez que apontavam para o que o Pai fará. Isso é um negócio tão especial, que eu queria que a gente pensasse nisso. O que ele fez aqui, naquela família, nas bodas de Caná da Galileia, quando sua mãe chega para ele e fala, filho, acabou o vinho, ele discute com a mãe, clareia algumas coisas com a mãe, mas a mãe, sabendo que ele era Jesus, aquele moço que opera milagres, ela chamou os serviçais e disse, está vendo aquele bonitão ali? É meu filho. Tudo que ele mandar, faz que vai dar certo. E eles obedeceram. Jesus mandou que enchesse talhas de água, eles encheram, e Jesus mandou que servissem, que fossem oferecer ao mestre de cerimônia. Com certo constrangimento eles foram, mas pela confiança, pelo respeito à mãe, à convidada, eles levaram a água e o moço provou, fez aquela careta. Eles pensaram assim, estamos sem emprego. Mas não, a careta era de exclamação, que coisa boa, onde que você achou? Como assim? Que vinho é esse? Qual é a marca? E aí ele já foi direto no dono da festa para dar um bazé em mineirês, né? Para chamar a atenção, chamar a atenção de maneira extremamente positiva, dizendo, rapaz, é o melhor vinho que eu já provei na minha vida. E o texto fala que esse milagre foi o primeiro em Caná da Galileia, para que Jesus revelasse assim a sua glória e os seus discípulos crescem nele. Aliás, não tem milagre. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E assim ele revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Bom, antes de mostrar ao mundo a segunda parte dos milagres, a ressurreição, Jesus disse para os religiosos que não daria outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Falamos dele semana passada. Exploramos o capítulo 1 do pequeno livro de Jonas, um dos profetas menores, lá do Velho Testamento. Mas se eu pensar agora no capítulo 2, eu vou lembrar do que Jesus estava dizendo. Não terá outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas era aquele sujeito que, por desobediência, foi parar no fundo do navio. Do fundo do navio, ele foi parar no mar. No mar, ele foi parar dentro do ventre de um grande peixe. Esse grande peixe vai com ele às profundezas do mar. E de lá, das profundezas do mar, que simboliza a morte, que simboliza a tragédia da desobediência do homem sem Deus, de uma vida fechada para um milagre, de uma vida que não percebe o milagre de Deus, uma vida que não deseja o milagre da salvação do seu irmão, porque era essa a situação de Jonas. Ele não desejava a salvação dos ninivitas, ele não perdoava os ninivitas por nada. Deus me manda para o inferno, mas eu não vou perdoar os ninivitas. Essa é a palavra dele, a atitude dele. E ele foi para o inferno. Aquele mar, dentro do grande peixe, significava o inferno. Mas de lá ele orou, queridos. E hoje, do seu inferno, se você não perdoa alguém, se você está constrangido por causa de um sentimento, se você está passando um momento de fuga, de raiva, se você já está cego, sem ver milagre há muito tempo, hoje, como Jonas, ore ao Senhor. Ele fica ali 3 dias.
nessa guerra, nessa batalha, em oração, mas desejando, Senhor, eu quero ver de novo milagres, Senhor, eu quero de novo ver o templo do Senhor, eu quero ir adorar o Senhor, Senhor, eu quero de novo poder testemunhar, eu quero de novo poder dizer que o Senhor é Deus, e do fundo do inferno, ele ora, e Deus o traz de volta, queridos. Deus quer trazer você de volta para uma vida abundante. E depois disso, ele morreu, ficou 3 dias no vindo da terra e ele foi arrancado de lá. Qual que é o milagre de Jonas? Qual que é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas ele explica antes para Nicodemo, dizendo, olha, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário você entender que sem nascer da água e do Espírito, e Jonas foi arrancado das águas, literalmente, né? Nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Jonas renasceu, saiu da fuga, do pecado, das suas escolhas, de uma vida cega para os milagres de Deus, e ele nasce de novo. Nasce para Deus, para uma nova etapa da história dele. O sinal de Jonas fala de reconhecer que vida sem Deus é morte. Sem Deus, a vida é morte. No Brasil ou no Canadá, meu irmão? Empregado ou desempregado? Com uma situação estável ou absolutamente instável. Pecado vai levar à morte. A Bíblia fala que nós somos encontrados em delitos e pecados. Nicodemos, o alvo dessa conversa, era um homem, socialmente falando, sem nenhuma crise, sem nenhum problema, um homem ilibado, um homem que não tinha nada para ser acusado. E a terceira coisa que eu penso no sinal de Jonas é que é a salvação. É o maior milagre. E é o mais simples. O mais simples. Porque é simplesmente crer. É você crer que a borboleta é um milagre de Deus. É você crer que o bebê, que o netinho é parte desse processo de milagre de Deus. É você crer que Deus pode sim. E Ele fez, Ele veio, Ele encarnou. Ele viveu entre nós, e ele morreu, venceu a morte, e ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Eu vou simplesmente dizer, Senhor, eu entendo, eu compreendo, eu aceito a morte de Jesus no meu lugar. Eu entendo que sem ele, eu continuaria morto no meu inferno, mas ele me salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aceito o que ele fez por mim na cruz do Calvário. Se creres, verás a glória de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Diz o texto sagrado em Efésios capítulo 2. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quero terminar te perguntando se você quer a salvação. Se você quer o maior milagre na sua vida. Esse milagre está à disposição. Como está o dia e a noite. O sol, as estrelas. Tudo que você vê é um milagre, meu irmão. Tudo. A comida na sua mesa é milagre. Tudo que você olha, uma pessoa perto de você, olha com mais gratidão, com mais respeito, é milagre. Somos milagre, irmãos. Somos fruto da graça, do amor, da obra tremenda, poderosa do Senhor. Mas, como Jonas se desvia até ir tão longe, nos desviamos do Senhor. O milagre é retornar para Deus. Ele vai fazer na sua vida, Jonas, o que fez na vida daquela família. Um milagre, uma grande festa. Uma festa que continua. Uma festa que, apesar dos problemas naturais, ele está presente e ele continuará a fazer milagres na sua vida. Então, o maior milagre é isso. Creia que os milagres acontecem. O maior milagre é a salvação. E ela está à disposição daqueles que creem. Feche seus olhos, sentadinho como você está.